Glória a Jesus, paz do Senhor, igreja. Todos podem se assentar. Pai, obrigada, Senhor, por esta noite. Te damos graça, Senhor, santificado seja o teu nome. Nos ensina, Senhor, a te agradar, Senhor. Nos ensina, Pai, a tua santa e doce palavra, Senhor. Porque agora, Senhor, nós não temos mais maná, mas o pão desceu dos céus. E nós queremos o pão, por isso sacia, Senhor, a nossa fome. Porque sabemos que o Senhor tem águas vivas, Deus, e que haja o fluir do Senhor no meio do teu povo. E a tua palavra, Senhor, seja como semente, Pai, nos nossos corações. E haja fruto, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui numa série sobre a fidelidade do Senhor. E já ouvimos algumas palavras. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade no zelo da obra do Senhor, não é? E o texto que nós vamos ler hoje e meditar será o texto de Juízes, no capítulo 17. Então, abra a sua espada, deixe ela aberta, porque nós vamos agora nos alimentar dessa santa palavra. Então, amados, antes de entrar, de nós fazermos a leitura, eu queria falar que nós estamos nesse tema, fidelidade no zelo da obra do Senhor, e em contrapartida, nós vamos ver aqui, nós vamos falar de uma obra também, uma obra sem Deus, um altar a si mesmo, e como nós podemos ser fiéis no zelo da obra do Senhor com o Senhor. E, amados, como nós sabemos, esta obra, ela é do Senhor. E quando nós olhamos para um pedreiro, nenhum pedreiro faz nenhuma obra sem antes consultar o dono da obra. Sem antes perguntar para ele qual é o material que nós vamos usar, onde é essa construção, como é que nós vamos construir, qual é o teu gosto, como é que se faz. Não é? Nenhum pedreiro vai sair lá fazendo a obra do gosto de si mesmo, mas ele vai perguntar para o dono da obra como é que se faz essa obra. E assim é, hoje nós vamos falar sobre a obra do Senhor. E para isso, como nós estamos falando de uma obra que pertence a Deus, nós primeiramente temos que fazer uma pergunta. E a pergunta dessa noite é: quem é Deus? E quem é Deus para nós? Ela parece uma mesma pergunta, mas aqui está um alicerce da estrutura dessa obra, porque da estrutura do Senhor, a primeira pergunta é: quem é? Quem é Deus? E a resposta se trata de quem Deus verdadeiramente é. Quem Ele é. E nesse lugar, amados, quando nós queremos entender quem é o Senhor, dentro da nossa limitação, porque o Senhor é pleno, é perfeito, ilimitado na nossa compreensão. Acho que até os anjos ali, estando na mesma presença, não conseguem compreender a plenitude dessa glória, né? Então, Ele é perfeito, Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é separado. E nós, para entendermos quem é o Senhor, não cabe eu, não cabe você, não cabe. Ele é por Ele é pleno, Ele é perfeito, Ele não depende de nós para ser qualquer coisa. Ele é o eu sou. E nele tem tantos atributos que nós, como crentes, antes de tentarmos fazer qualquer coisa para Ele, devemos nos aprofundar e entender quem Ele é. Quem Ele é, como é que funciona o seu reino, como é que trabalhamos nesse arado, como é que fazemos a sua obra e quais são os seus atributos. E toda esta revelação de quem Ele é está nas Escrituras. Ela é a revelação de quem Ele é. E nós precisamos nos debruçarmos para minimamente entendermos quem Ele é nessa relação de intimidade. E Ele diz que Ele é o eu sou. O eu sou. Cristo é, Deus é. Cristo é a manifestação desse Deus glorioso. Então Ele é misericordioso, Ele é fiel,
Ele é santo, Ele é imutável, Ele é glorioso, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ele é tantas coisas, mas você só vai conseguir encontrar minimamente algo sobre Ele, não pelo o olhar da perspectiva do que você acha, mas através das Escrituras. E veja que lá no Monte Horebe, quando Moisés estava ali, trabalhando perto do Monte Sinai, Deus chama Moisés e fala: se achega aqui, que eu tenho uma obra para ti. Se achegue aqui, porque o lugar é santo, então tira a sandália dos seus pés. E a sarça ardia e não se consumia. E antes de Moisés ir lá, ousar a começar a fazer a obra do Senhor, aquilo que ele foi chamado a fazer, a primeira coisa que ele pergunta lá no monte é: quem é o Senhor? Qual é o teu nome? E ele diz: eu sou, o meu nome é Eu Sou. E ali o próprio Deus se revela a Moisés, para depois ele fazer aquilo que Deus chamou ele. Então, em primeiro lugar, nós devemos ir para este lugar, para o lugar da presença do Senhor, aonde é o Espírito Santo que vai te conduzir à revelação de quem é Cristo, à revelação de quem é o Senhor. Então esta é a pergunta: quem é este Deus para qual nós devemos fazer essa tão gloriosa obra? Antes de nós pormos a mão na massa e fazermos qualquer coisa, nós devemos estar nele primeiramente. Agora, a segunda pergunta é: como é que nós vemos esse Deus? Quem é este Deus para nós? Quem é este Deus para mim, para você? E aqui, nós vamos aqui para um texto que vai nos revelar quem é o Senhor para Mica. Porque ele também vai fazer uma obra para o Senhor. E nós vamos entender quem é Mica, quem é Deus para Mica. E quem é Deus para mim, para você, no particular, na sua intimidade, naquilo que você busca intensamente, para dizer: Jesus, eu quero entender, Senhor, ainda que eu seja ilimitada nessa compreensão plena de quem é o Senhor, mostra-me quem Tu és. Revela, Senhor, um pouco do tamanho da grandeza do Senhor. Eu quero este lugar. E nós vamos olhar aqui para Mica. Vou beber um pouco de água, licença. Vamos lá para o capítulo 1. Capítulo 17, no verso 1. E vai dizer assim: havia um homem, Juízes 17, havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe. A primeira coisa que nós vemos aqui é que esse nome Mica parece um nome feminino, mas ele é um homem e mora numa região chamada Efraim. E ele disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldição, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. O tema aqui, amados, é Mica e o ídolo da sua casa. Nós vemos aqui um homem que está num diálogo com a sua mãe, e ele revela o que ele fez para sua mãe. Disse assim: ó, sabe aquele dinheiro, e era um dinheiro de alto valor, era 1.100 ciclos, era muito dinheiro para aquela época. Ele diz assim: olha, mãe, sabe aquele dinheiro? Foi eu quem roubei. Foi eu quem peguei esse dinheiro. E a gente vê aqui, amados, que ele confessa que havia pegado esse dinheiro porque a mãe praguejava quem pegou o dinheiro. Todos os dias aquela mulher praguejava: ah, maldito seja quem pegou o meu dinheiro. E assim lançava muitas
muitas palavras ali de maldição para quem tinha feito aquele ato. E aí Mica, vendo que a mãe deitava maldição sobre quem tinha pego esse dinheiro, Mica então confessa e diz: fui eu quem fiz isso. E a primeira coisa que nós vemos aqui, amados, é que Mica, ele peca contra Deus e contra a sua própria mãe. Ele defrauda a sua mãe. E ele infringe também a lei do Senhor. E Mica conta que roubou esse dinheiro não é porque ele era bonzinho, mas é porque ele estava recebendo um monte de palavras. Então ele foi lá e confessa. E eu quero dizer que Mica é um homem que defrauda a mãe e também defrauda as leis e as ordenanças do Senhor. E é um homem que muitos podem ser como homem e mulher, do qual as pessoas confessam com os seus lábios, mas nos seus corações elas não abandonaram, elas não se arrependeram de fato. Só há uma confissão com os lábios. Por quê? Porque ela vê a consequência do que ela fez, mas não porque houve frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista. Produzir frutos, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. É um homem que confessa com os seus lábios, mas não abandonou as suas práticas, e a gente vai ver mais adiante. Só há nas suas palavras porque ele recebia ali muitas maldições da parte da sua mãe. E assim muitos têm andado no caminho do Senhor. Muitos têm mudado o linguajar para um crentez, mas nunca mudou o coração. Né? Fala crentez, está no meio do povo de Deus. Está sentado muitas vezes nos bancos. Está muitas vezes aqui, confessa com os lábios, frequentam a igreja, mas odeiam o caminho de Cristo. Isso é forte. Odeiam ter que renunciar, ter que abandonar suas práticas. Para eles é algo tão revoltante. Mas eles estão aí fazendo, confessando, adorando. Mudaram muitas vezes as vestes externas, né? Estão aí todos. Você fala, nossa, é crente. Mas por dentro ainda não houve nenhum tipo de mudança no seu coração. Nunca mudaram as vestes espirituais, das quais são lavadas em Cristo Jesus. Só Jesus pode lavar as suas vestes. Qualquer coisa que você faça na obra do Senhor sem nascer de novo, não vale a pena, porque essa reta tem um destino, e esse destino chama inferno. Nada do que nós possamos fazer aqui, cantar, ministrar, profetizar, limpar, varrer, vai fazer com que você herde o reino de Deus, porque o reino de Deus não é só para aqueles que confessam com os lábios que Cristo é o Senhor, mas para aqueles que nasceram de novo, decidiram abandonar suas velhas práticas para seguir o caminho estreito e apertado de Cristo. É estreito e apertado, dói. Dói. Mas há muitos que tocam, cantam, ministram, mas nunca nasceram de novo. E daí está quando Cristo fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. E esses estão fazendo a obra do Senhor, sem temor nenhum. E a palavra do Senhor diz: importa que você entre no reino. Importa que você entre no reino. Não importa você ser validado pelos homens. Não importa eu estar aqui ministrando com palavras bonitas. E lá na minha casa, eu sou um sepulcro caiado. Não vale a pena, não vale nada. Isso é como nada, como traça, como imundícia para o Senhor. Não vale a pena estarmos louvando com as nossas vozes bonitas e tocando com as nossas mãos maravilhosas, que sabem tocar.
Mas um povo onde muitas vezes não tem o joelho dobrado, não tem vida de oração, não gasta nada, não acorda uma madrugada, porque amam o sono, amam a comida e a bebida, mas não desfrutam dos deleites do Senhor, da comida dos céus, da bebida dos céus, porque Ele é o pão, e vocês querendo muitas vezes maná. Nós não queremos mais maná, chega de maná, o maná é perecível, já foi, já passou, o pão desceu, e agora o Senhor tem pão para nós, e carne, e a carne é de Cristo, e o pão é Cristo, e comer dessa carne, beber desse sangue, tem um preço. Parece que não custa nada, mas vai te custar tudo. E olha, que nós vamos continuar aqui, porque a coisa pode piorar, quando alguém quer fazer a obra sem Deus. Vamos no verso 3. Olha, no verso 3 não, ainda lá, na continuação do 2. Peço desculpa pela minha voz. Bendito do Senhor seja meu filho. Ela vê que o filho confessa. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor. É um crentez do glórias, do rodopia, do revela e acontece, porque é uma mulher que está dizendo que vai pegar esse dinheiro e vai dedicar ao Senhor. A gente vai ver se ela vai dedicar ao Senhor. De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Ela está dizendo: eu vou te dar esse dinheiro, filha, para você agora construir um altar para o Senhor. Parece um crentez assim, que você fala: essa mulher é crente. Porque ela fala: eu vou dedicar esse dinheiro, como se Deus quisesse isso dela. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, ela ficou com um pouco, e os deu ao ourives. Ela deu lá os ourives para derreter aquele ouro, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. A primeira coisa que nós vemos aqui, que essa mulher dedica este dinheiro ao Senhor. E fala: eu vou fazer uma obra para o Senhor. Eu vou devolver esse dinheiro e vou construir aqui um altar de fundição. Nós vemos aqui uma bagunça, uma salada. Uma mulher que está falando: eu vou fazer algo para Deus. Mas Deus nunca esteve envolvido nessa história dela. Deus nunca quis esse dinheiro para que ela construísse um altar de ídolo. E aí nós vemos hoje o que acontece, que é o sincretismo religioso. É uma fusão de diferentes tradições e crenças. São práticas que vai formando uma nova doutrina. É um culto filosófico, é uma salada feita um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo, um pouco do tuk-tuk, um pouco de revelação, um pouco de adivinhação. Um pouco de roda-roda e o povo sai dizendo que isso é de Deus, que está tudo cheio do Espírito Santo. E o engano está no meio do povo, e o povo falando: essa obra é do Senhor. Estamos oferecendo ao Senhor, derretendo ouros e ourives, e dizendo: vamos aqui construir um altar para o Senhor e fazer uma obra para Deus. E esse é um medo, porque ali tem tudo. E ali também tem um laço de Satanás, altares de bezerros de ouro. E o povo continua fazendo altares de bezerro de ouro. E nós vamos olhar aqui, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 32. Pode colocar, por gentileza, no verso 5. Sabe, amados, Moisés estava lá, no Monte Horebe,
num lugar de intimidade com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor, escrevendo as leis e os estatutos e discutindo ali com Deus num momento maravilhoso. E ele se demorou a descer. E nessa demora, Arão, que já tinha sido escolhido pelo próprio Deus para ser sacerdote, ouve a voz dos homens. E o povo pede a Arão um bezerro de ouro. Diz: olha, Moisés está demorando para descer. Vamos fazer um bezerro de ouro. E Arão não refuta a ideia. Por isso nós precisamos de intimidade. A nossa intimidade, ela não é validada no outro. Moisés era íntimo do Senhor, mas cada um de nós precisamos desse lugar. Ninguém vai conseguir emprestar chama para você. Ninguém vai conseguir emprestar momento de adoração, momento de jejum. Ninguém vai poder jejuar por você, ninguém vai poder dobrar o seu joelho. Não é porque minha mulher é crente, porque meu pai é pastor, porque meu filho é crente, porque minha mãe é crente. Não. Porque esse lugar todos nós precisamos ir com as nossas próprias pernas. Esse caminho você vai ter que fazer tu. E levanta você para percorrer esse caminho. Porque esse caminho você vai entrar sozinho lá. Sozinho. Vai se apresentar sozinho. Então Arão foi na conversa do povo. E falou: derrete os ouro aí tudo. Vamos montar esse bezerro de ouro. E no verso 5 está assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Já tinham feito lá o bendito do bezerro. Edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha isso. Amanhã nós vamos fazer festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram um holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Isso é um terror, porque ali o povo já tinha montado o bezerro de ouro. E assim, esse bezerro de ouro lá não está no passado. Esse bezerro de ouro ainda é construído. Ainda tem muitos bezerros de ouros, aonde tem ritual, tem canção, tem holocausto, tem festa, tem oferta pacífica, tem tudo, tem profecia, tem tudo, só não tem Deus. Está tudo montado, está tudo feito, só Deus que não desceu e não compareceu. Veja que quando ainda Moisés estava lá no Monte Horebe, Deus falou: desce. Acendeu-se a ira do Senhor e Moisés falou: desce lá, porque esse povo está pecando contra mim. E o Senhor desce. Olha que Moisés, como representação de Cristo, roga pelo povo, mas ainda assim há uma alta punição para este povo. Um povo rebelde. Que nós possamos fugir. Corra. Corra mesmo, bata a perna. A palavra do Senhor diz que nós devemos fugir do pecado. Fuja, corra mesmo. Fogo na canela e corra. Agora, com Satanás nós devemos fazer resistência, mas com o pecado nós não devemos brincar. Não devemos brincar para ver se a gente cai, se a gente não cai. Porque esse povo tinha visto de tudo. Viu de tudo, viu a mão do Senhor. Pensa que viu, provou, comeu e mesmo assim construiu ali um bezerro de ouro. E muitos bezerros de ouro estão sendo construídos. Nós vamos ler aqui, amados, no verso 6, voltando lá, Juízes 17. No verso 5. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal
e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava, o que era mais reto. Nós vemos, amados, que nesse ritual todo, nesse altar de si mesmo, como eu já falei, tem oferta, tem tudo, e tem até ali a roupa sacerdotal, tem um sacerdote escolhido no meio deles. E essa roupa sacerdotal, ela não significa nada, porque é como aquele ditado: por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Não adianta nada ter roupa de crente, fala de crente, vestido de crente, se você não nascer de novo. Não adianta ter roupa de sacerdote, trabalhar na obra, tocar, cantar, ministrar. Se não nascer de novo, é melhor que tu abandone tudo isso e volte para o lugar de falar: quem é o Senhor? Como é que tu chamas? Qual é o seu nome? Como é que eu posso agradar ao Senhor? Como é que faz o teu caminho? Como é o teu reto caminho? Como é que eu manifesto a tua justiça, sendo que eu sou um pecador? Como é que eu manifesto a tua vontade? Como é que eu alegro o teu coração? Como é que eu tiro um sorriso do Senhor? E não tem idade, não. Que essa mensagem também é para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Não tem. Como é que nós percorremos esse caminho? Nós vemos aqui que o altar estava todo pronto, estava tudo feito. Toda essa obra, esse altar em nome de Deus, essa obra em nome de Deus, do qual o Senhor não fazia parte. E nós vemos aqui um altar à sua própria imagem, a imagem do homem caído em Adão. No pecado da sua corrupção, ídolos a si mesmo, um culto a si mesmo. E esse caminho é um caminho que vai rolando para o abismo e vai depressa, porque ele não tem fim não, porque ele depois vai piorando. No meio do caminho aqui que a gente está, no princípio da história, já aconteceu tudo isso. Mas esse caminho vai piorando, ele vai sendo como uma bola bem rápida. E a gente pensa que a idolatria é só uma imagem lá, né, erguida. A idolatria, ela, para se manifestar naquela imagem, para ela ser construída, ela tem que começar num coração caído. Num coração longe de Deus. A idolatria, ela só está lá. Aquele boneco, aquela coisa construída, aquela mentira só está ali porque há um coração inclinado para o pecado, longe de Deus, sem conhecer quem é o Senhor, fazendo um altar a si mesmo. O idólatra, ele tem por Deus ele mesmo, porque é a imagem dele, aquilo que está sendo construído. É a imagem do seu pecado, é a imagem do seu engano, é a imagem da sua corrupção, é um altar a si mesmo. E aí ele revela aquilo na manifestação de um boneco, de uma madeira, de um ouro, não importa. Mas ele revela aquilo que está no seu coração. Começa a idolatria dentro do próprio coração. Alguém longe de Deus, que nunca conheceu o Senhor, porque ele nunca pediu isso para ninguém. Então nós vemos aqui, amado, e vamos aqui para o versículo 7. O levita em casa de Mica. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar aonde melhor lhe parecesse. Olha só, nós vemos aqui um homem que era levita, ele tinha um cargo, ele tinha um lugar. Se ele leva esse nome de levita, ele trabalhou lá na obra do Senhor. Ele sabe como é que a banda toca, como é que a coisa funciona. E aí esse levita,
e escolheu ficar no lugar que melhor aparecia para ele. Eu vou ficar no meu lugar que eu melhor quero, na onde eu quiser. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. De onde vens? Perguntou Mica. Quem está aleatório, amados, vai encontrar um sujeito para te subornar. Quem está aleatório vai encontrar o Balaque que surgiu lá das trevas para te corromper. E aí ele fala, de onde vens? Ele respondeu, eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar aonde melhor me aparecer, aonde me agradar eu vou ficar. Ele não estava procurando fazer a vontade do Senhor, ele estava procurando fazer a própria vontade. E a palavra do Senhor diz, andarão dois juntos se não tiver em comum acordo? A gente faz aliança se a gente não tiver na mesma sintonia que o outro. Então ele está dizendo aqui, eu sou levita, mas eu vou ficar no lugar melhor me aparecer, ou seja, onde tiver uma melhor proposta. Então lhe disse Mica, fica comigo. E sê-me por pai e sacerdote. E a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Olha só. Ele fala, tem roupa para você, tem recurso, tem lugar e tem posição para você. Fica comigo que você vai ganhar aqui. Ganhou um caminho errado. Ou seja, nós não devemos estar em lugares que nos apetece, conforme a nossa vontade, porque nós podemos ser presa para Satanás. E podemos estar no engano e sermos amuleto para o outro. Porque o outro está no seu caminho torto, mas ele precisa de alguém que sabe ministrar. E o outro está no seu caminho da corrupção do seu pecado, do altar a si mesmo, e ele está lá construindo uma obra para si, para a adoração de si mesmo, para a exaltação de si mesmo, que leva o nome do Senhor. Mas ele precisa de alguém que sabe tocar um violão. Ele está precisando de alguém lá. Ele está precisando de alguém que sabe mexer na mídia. Ele está precisando de alguém que sabe varrer. E ele vai. Se você tiver aleatório e não conhece nada de Bíblia, e não se aprofunda, e não é só conhecer, mas é abandonar as velhas práticas, e é permanecer. Porque quem conhece também está sujeito a um dia a cair e a se apostatar. Então nós temos que permanecer. O segredo é permanecer no caminho, não importa. Vai ter dia que você, como já foi ministrado um tempo, vai ter dia que nós somos tocha, mas vai ter dia que a gente é graveto e só vamos conseguir isso. Estamos ligados no corpo de Cristo. Ligados na videira verdadeira, recebendo alimento, vitamina do Senhor, palavra viva do Senhor. E não é do testemunho do outro, é verdade que o testemunho edifica a nossa fé, mas você tem que andar sobre os seus testemunhos. Porque que caminho é esse que você não tem um testemunho para contar? Você não tem uma vitória para dizer para um outro irmão. Você não tem nada para dizer, nada. É verdade que nós nos alegramos com os testemunhos, e seja você a contar o testemunho. Mas nós andamos de fé em fé. Às vezes está difícil, tá, mas o Senhor sempre vai pôr um cântico novo na tua boca. Sempre vai ter uma vitória, porque nós não andamos de fracasso em fracasso. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, mas é em Cristo que nós somos vitoriosos. Então nós vemos aqui, uma presa fácil pode ser contratado para servir falsos ministros, contratados por Balaque,
Alguém que quer amaldiçoar o povo de alguma forma, e ele vai lá e fala, aquele ali tem o dom da adivinhação, porque o dom da profecia do Senhor não é. Aquele tem o dom da adivinhação, contrata esse homem. Aquele sabe ministrar, aquele sabe falar. E aí ele está contratando as pessoas para construir ali o seu próprio altar. E essas propostas do inferno, elas ocorrem, elas não cessaram. O Balaque não está lá atrás. O bezerro de ouro não está lá atrás. É palavra viva. E essa palavra viva é até hoje tem os Balaques. Até hoje ele está trabalhando e vê que ele não consegue amaldiçoar o povo. Ele fala assim, corrompe-os. Nós não podemos deitar a maldição, porque quem deita as maldições é o próprio Deus que diz. É Ele que bate a sentença. Mas nós podemos fazer com que esse povo se corrompa. Nós podemos fazer com que eles estejam vestidos lindos por fora, mas sejam pães bolorentos. Nós podemos fazer com que estes fiquem 10 anos sentados na igreja e nunca amadurecem. Nunca crescem, entram e saem do mesmo jeito. Nada de Bíblia. Oração zero. Nunca acordou numa madrugada, nunca fez nada, um propósito com o Senhor. Não quer desfrutar dos deleites dos céus. Para que isso? Para onde nós vamos? Se nós queremos ir para o céu, nós queremos as coisas dos céus, mas se você não quer as coisas do céu aqui, como é que você vai querer estar no céu para a eternidade? Então nós vemos, amados, o Balaque corrompendo ainda. Ele apresenta o seu suborno, os seus cachês. E aí nasceu o mundo gospel. Com vozes lindas, maravilhosas. Com canções, muitas, verdade. Muitas canções voltadas para o Senhor. Mas muitas que nós temos que ter ouvidos afinados. Para falar, peraí. Né? Que se você não souber de Bíblia, você vira um egocentrista. Você é o palco da vez. E a glorificação para Deus vira zero. E o homem vira o centro. E o povo louvando, louvando, louvando. Mas tem que falar de mim essa adoração. E Balaque está aí, apresentando o seu suborno. Dobra o cachê para esses. Porque aí não está só ele, mas está uma turma que vai junto com eles. E obras e mais obras sem Deus. O que Deus nunca pediu. E crentes imaturos, 10 anos, 20 anos, sendo levados a qualquer vento e a qualquer doutrina. E o povo, e muito pastor, tem que sair dando chicote, chicote para lá, em pessoa que é crente. Porque ainda não amaturaram. Eu sei, não é fácil. Mas nós devemos crescer em estatura diante de Deus e diante dos homens. Diante dos homens também, porque assim Jesus crescia. E assim nós somos. Nós somos aquilo que Cristo falou, nós devemos seguir o seu caminho. Nós devemos crescer em entendimento, em sabedoria, buscando o Senhor, mas diante dos homens levando bom testemunho também. E assim nós também estamos vendo altares de bezerros de ouro, muitos Micas e muitas mães de Micas. E muitos levitas por aí, fora do propósito, no lugar que os apetece. Uma obra para o Senhor. Sem Deus. E eu quero trazer essa reflexão nesta noite. Como é que você está oferecendo essa obra? Primeiro, o que importa é nós termos um encontro com o Senhor. O que importa é nós entrarmos no reino. Fazer a obra é uma continuidade, é uma extensão da sua vida com Deus. É uma extensão da oração que você já faz. A oração que você faz lá no quarto. E quando um doente chega para você e fala, olha, eu estou doente. Você não fala, eu vou lá no meu quarto fazer uma oração. Você fala, vou fazer uma oração aqui.
Por quê? Porque eu tenho vida de oração lá no quarto e aqui também posso orar, porque é a extensão desse ministério. Eu vou orar por você, irmão, eu vou orar, nós vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Porque Deus, Ele nos limpou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele quer nos limpar, Ele quer nos sarar, nos restaurar, nos justificar, e Ele quer nos encher dEle. E depois nós sermos revestidos desse power, um poder de Deus, que quebra cadeias, que cura os enfermos. Em nome de Jesus, mas de um Jesus que a gente tem, que a gente carrega, que está conosco. E aí sim, nós vamos estar fazendo a obra do Senhor. E a obra é dele, eu já tinha falado, a obra é dele, o reino é dele, o estatuto é dele, as ordenanças são dele. E cabe a nós seguirmos. O que nós vamos fazer? Refutar o Senhor? Nós devemos, se a obra é dele e você quer ser participante dessa obra, tem que primeiro conhecer quem é ele. Eu não estou dizendo que você vai ser, ilimitado na compreensão de Deus. Não. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar e amaturar, falar, Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Passa ano, entra ano, Senhor. Eu estou aqui a mesma coisa. Deseja ardentemente, jovem, a viver uma vida no Senhor. Você não precisa ser o adulto para ser um homem de Deus. Deus escolheu Davi quando criança. Deus escolheu José. Atraia o coração de Deus. Fala, eu quero atrair o coração de Deus. Eu quero dizer, eu estou aqui. Senhor, olha para mim, eu quero te agradar. Eu quero encontrar esse favor. Quero ser olhado pelo Senhor. Estando no Senhor e fugindo do que é mal. E aquele que quer ser santo, se santifique mais ainda. E aquele que continuar andando pelo seu caminho, suje-se mais ainda, vá. Vá. Esta obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Que nós possamos amadurecer em Cristo. Amadurecer, ser crentes maduros. Crentes fortificados. Cheios do Espírito Santo, revestidos desse poder. Revestidos para a glória e o louvor do nome do nosso Deus. E esta palavra que eu trouxe, fidelidade no zelo da obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso amado que desceu dos céus. Fazer uma oração, amados. Glória a Jesus. Meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Louvado seja o teu nome por esta palavra. Uma palavra que o Senhor não colocou no meu coração ontem. Porque eu já tenho apresentado ao pastor José essa palavra já tem mais de 2 meses atrás. Ah, meu Deus, guarda o meu coração. E fala, Senhor, no meio do teu povo. Que essa semente, Senhor, possa crescer, Senhor. Possa ter raízes. Possa haver frutos. Frutos para o teu louvor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui transformados. Senhor, não deixa o povo sair ferido desse lugar, não, Senhor. A não ser que seja ferido pela tua espada, porque o Senhor é quem fere, o Senhor é quem sara. Mas não deixa sair, Senhor, machucado, dizendo, olha que palavra. Mas nós possamos sair daqui dizendo, que palavra, Senhor. Porque ela é tua, não é minha. A obra do Senhor, faz ela, Senhor, no meio do teu povo. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica a tua obra, Jesus. E haja o mover do teu Espírito para levantar o teu povo, Senhor, para fazer a obra do Senhor, Pai, conforme a tua vontade, com o Senhor adiante, à frente.
Senhor que é glorioso, que é perfeito, Deus de batalha, que guerreia a batalha do teu povo. Mas é a batalha do teu povo, porque o Senhor não se põe à frente na batalha do povo que está fora do Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a trilhar o teu caminho. Nos ajuda a agradar o teu coração, Senhor, para o louvor do teu nome. E haja, Senhor, vida de Deus, um renovo no meio do teu povo, o amadurecimento do teu espírito, porque nós queremos crescer para o louvor do teu nome, Senhor, e amadurecermos em estatura, em conhecimento, em sabedoria, para a glória do teu nome. Tudo para o Senhor, porque todas as coisas é para o Senhor. Glória e aleluia, amém. Glória a Jesus.